Olá, mães! Olá, famílias! Olá, crianças! A fala vai ser especialmente para os grandes, para as mães, para os pais dessa gurizada que estão no processo de construção de escrita, de construção de leitura. Eu, enquanto professora de alfabetização, compreendo necessário a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Semana passada eu tive o segundo grupo presencial. Portanto, a Prof. Andréia já conhece a maioria das crianças. São 4 crianças que seguem apenas no remoto. Os demais, a Prof. Andréia já teve contato. E essa fala ela vai se dar para todos, inclusive para quem está no remoto. E por quê? Porque é olhando para a infância, é olhando para o fazer da criança que a gente vai sabendo o que está sendo construído. Então, a prof vai aproveitar a presença dos 18 alunos, das 18 crianças, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o fazer. As 2 semanas, elas foram pautadas, as 2 semanas do presencial foram pautadas pelo mesmo planejamento. O que mudou foi a minha narrativa. Porque quando eu tô com o primeiro grupo, eu vou percebendo os jeitos que eles se organizam, os saberes já construindo e vou adaptando o meu primeiro momento do planejamento para eles. Na segunda semana, mesmo que eu use o mesmo plano, muda também a narrativa. Portanto, nenhum plano, nenhum planejamento de aula, ele é o mesmo. E o que vai mudando é a narrativa do professor diante do saber já constituído ou não da criança. E o que a prof pôde perceber? Que nós temos uma turma, como todas as turmas são, bastante heterogênea. Nós temos crianças que já sabem ler, nós temos crianças que ainda não reconhecem as letras. Então, o que a prof quer combinar com vocês todos, gente? A leitura e a escrita têm enquanto necessidade o reconhecimento das letras. Então, para essa gurizada que fica em casa, no remoto, e fica em casa no não presencial, é importante sempre dar ênfase às letras. Quem ainda não está com as letras constituída, com a ideia da letra, é extremamente importante que vocês façam esse trabalho em casa. Usem o alfabeto que vocês têm nas casas de vocês, façam a leitura das letras com eles, deixam eles se apropriar desse saber. E sim, passa a ser uma responsabilidade de vocês também, porque a gurizada que está tendo essa possibilidade do presencial e do não presencial, eles não vão construir se não houver essa parceria entre famílias e a professora, as professoras. Porque são 3 professoras na nossa sala de aula. Eu, a professora Andréia, não é? A professora Luciane e a professora Grazi, que está acompanhando também o grupo 2. Então, são 3 professoras num determinado momento. Então, o que a prof. Andréia pede é isso. Em casa, dar muita ênfase às letras. Outra coisa importante, quando a prof fala da importância dos sons, se usem dessa estratégia. Quando vão falar das letras, falam o sonzinho da letra, porque para a escrita a gente precisa do som da letra. A nossa escrita é fonética. A gente fala e escreve como a gente fala. É uma reprodução, a escrita é uma reprodução da fala. Então, na maioria das vezes. Então, é necessário que eles possam se apropriar do som das letras. O que é o B? É o B, B-A, ba, K-A, K. Então, fazer essa leitura com eles. Outra coisa importante, quando a prof. Andréia trabalha com a ideia de que vocês também façam o tema junto, a construção das palavras, por exemplo, colocar a palavra no porquinho, ou que façam a explicação num primeiro momento do que é o determinado tema,
que façam a escuta da criança sobre determinado tema. Isso tem uma relevância muito importante na construção deles enquanto sujeito, porque a criança é gente, e isso parece tão bobo dizer, mas a criança, durante muito tempo, ela não era vista como alguém dotada de saber. Ela era vista como alguém que iria vir a saber. No entanto, a criança já é um sujeito dotado de saberes. Então, quando a professora pede que vocês questionem a criança, perguntem o que ela pensa, é para que ela possa se dar conta do saber dela também. E falam do saber de vocês, deixa a criança escutar o saber do adulto. E isso é interação, isso é construção de saber. Então, acho que é isso, né? A Prof passa aqui para que a gente possa seguir fazendo uma grande parceria, para que vocês em casa sigam fazendo as atividades, gente, sigam fazendo. Outra coisa, gente, insistem na questão da escrita. Não precisa escrever, de repente, tudo que a Prof pede, mas há sim a necessidade de escrita. A Prof também observou que nós temos crianças que ainda não definiram se usam a direita ou a esquerda. E eles já estão na idade de fazer a definição. Então, essa definição também vai dar no momento que vocês ajudarem ele com que lápis tu pega, como é que tu pega o lápis e fazendo escrita com eles. Escrita em papel grande, a linha é um espaço muito pequeno para fazer a escrita ainda para alguns. Então peguem uma folha de ofício, peguem a folha do caderno, mas não se limitem à linha. Façam escrita com a gurizada. Escrita dessas palavras que vocês já têm exposta pela casa, escrita de palavras que estão aí no planejamento da Prof. Andréia. Façam essa gurizada escrever. Treinar, a palavra é essa. Treinar. Trabalhar com essa motricidade na escrita, porque é diferente do que trabalhar ela em outros sentidos. Pegar o lápis, tornar o lápis, fazer o lápis um instrumento de escrita é algo complexo, mas eles vão ter que aprender e vão aprender usando. Então, que essas casas possam seguir também com essa aprendizagem. Acho que é isso, o vídeo ficou longo, eu tenho vontade de conversar com vocês, né, durante tempo, falar de muitas coisas, eu acho que as dúvidas surgem para todos vocês, e sempre que elas estiverem, que elas surgirem, conversem com a Prof. Andréia, vamos falando de planejamento, do jeito que a Prof vem criando as aulas, temos aí os planejamentos não presenciais, que eles também, na maioria das vezes, são muito parecidos. Eles só não são iguais, porque eu também mudo muitas vezes a ordem do exercício, porque às vezes não cabe apenas copiar de uma semana para outra. É desrespeitoso com vocês. Por exemplo, no Dia das Mães, a atividade do Dia das Mães, todos deveriam fazer dia 8 a mesma, que era o quê? Construir uma obra de arte para a mãe. Então, no dia 8, todo mundo tinha o mesmo tema. Eu não poderia deixar esse tema para o meio da semana, porque dia 9 já era o Dia das Mães. Então, a Prof. Andréia tem que fazer algumas adaptações, sim, para respeitar o tempo. Para respeitar a narrativa, a fala do momento. Para respeitar a criança que está aí, a família que está aí. Não pode ser um recorta-cola. Não pode. Eu tenho que observar cada planejamento para essa casa contemplar um momento de aprendizagem gostoso, agradável. Me cabe, essa é a minha obrigação. E eu espero, gente, que eu esteja conseguindo dar conta, porque não está fácil para nenhum professor. São 3 grupos de trabalho. Uma turma só, são 3 grupos de trabalho. Tem professores que têm várias turmas, eu fico imaginando a imensidão de trabalho que dá, tu ter várias turmas para dar conta. Então,
Eu termino dizendo isso: respeitem o trabalho do professor, respeitem muito o trabalho do professor. E façam, gente, façam presença. O que não está bom, vão lá, questionem. Mas não deixem de elogiar aquilo que está agradável, aquilo que está bom, gente. Não deixem de fazer. É importante nesse momento, todo professor tá carente sim. Tá carente sim de elogio, de cuidado e de respeito. Então sigam sendo vocês, sigam nos cuidando. Penso que é isso, um forte abraço para vocês, uma bonita semana. Seguimos.